saber aqui um bocadinho do outro lado, ok? Que nos leva até aqui ao Pedro, foi o segundo, diria eu, padrinho de Samora Jogar, entrar nesta loucura deste projeto e que nos deixa muito felizes. Por isso, Pedro, começamos e vamos focar em ti, está bem? Okay. Vamos começar por saber como é que isto tudo começa. Chegamos aqui por quê? Onde é que este bichinho do jogo de tabuleiro entra? Vai ser criança. Eu sou o último de 6 irmãos e os meus pais, se calhar para nos manter todos entretidos ao mesmo tempo, não sei, começaram a comprar jogos. Aqueles clássicos, não é? Os clássicos que toda a gente teve, o Monopólio, o Risco e por aí fora. E ficou o bichinho, ficou sempre o bichinho de jogar, toda a gente junta, não sei o quê. Depois, à medida que fomos crescendo, o pessoal ficou, as minhas irmãs ficaram adolescentes e depois eventualmente eu também fiquei, não é? E uma pessoa foi descobrindo outras coisas, outros interesses e começou a deixar, ali pelos, sei lá, 16, 17 anos, eu lembro de ter deixado de jogar, principalmente porque já não tinha com quem jogar, basicamente. E depois reapareceu uns anos mais tarde, eu envolvi-me em muita coisa, já estive envolvido em cinema, já de jornalismo, por aí fora. Mas sempre mantive o interesse nos jogos, ou seja, quando passava por um jogo, lembro-me de olhar para o Catan na FNAC, por exemplo, uma vez, e ficar encantado com a capa, só que não tinha com quem jogar, o jogo parecia muito complexo, ficava sempre aquela ideia de que aqueles jogos são muito complexos, quando não são, são relativamente simples. Portanto, o bichinho realmente nunca desapareceu. E um dia apareceu um anúncio no jornal a convocar para um encontro de jogos de tabuleiro em Braga. E eu não pude ir ao primeiro que eles colocaram, mas a segunda vez, uns meses depois, vi outro anúncio e consegui ir. E pronto, e descobri os primeiros jogos e começou uma pessoa que está sempre a criar. Depois, a partir desse momento, a partir do momento em que uma pessoa criativa se envolve num hobby criativo, acaba por não haver hipótese. Depois começa a se desenvolver muito mais, não só na organização, como na criação, como nessas coisas todas, porque é inevitável. E pronto, tem que crescer. Da tua experiência e neste meio, quais é que tu achas que foram os momentos cruciais, ou seja, os momentos mais importantes que marcaram este teu caminho, em que tu achaste que ali houve o primeiro boost, a seguir houve outro boost, não sei se tiveste vários momentos. Como jogador, quando era criança, havia um jogo que eu creio que nós chamamos, eu não consegui descobrir o jogo em lado nenhum, o pessoal que está aí em casa pode aproveitar e tentar perceber, porque eu lembro um pouco dele. Era um jogo cujo tabuleiro era de plástico e era ligeiramente em forma de pirâmide, creio eu, branco, e eu creio que o jogo se chamava Ilha Perdida, ou As Ilhas Perdidas, e nós tínhamos, eu não sei se aquilo tinha dados para andar com as bolinhas, porque cada espaço aquilo tinha vários patamares, e tinha espaços para onde cabiam tipo berlindes de uma cor. Então tínhamos de andar de uns sítios para os outros e depois ganhávamos os bónus e assim. Eu não me lembro de muito mais desse jogo, mas me lembro que na altura ficar encantado com aquilo em relevo, não é? Em 3D, e depois toda a gente à volta da mesa a jogar. Pronto, isso marcou-me tanto que eu mal me lembro do jogo, do nome e tudo, mas ainda hoje me lembro dele. E ficou aquela experiência. Depois há sempre aquela coisa de eu gostar muito de histórias, de contar histórias, livros, filmes, tudo. Portanto, sempre que vejo um jogo com uma capa que evoque uma história, é por isso que eu digo que sou um jogador muito mais temático do que abstrato, faz-me envolver. O segundo momento, partindo já para a fase de jogos de tabuleiro modernos, talvez, ainda há um momento, quando eu era miúdo, os meus pais compraram um jogo que se chamava Detective & Co. E nós nunca conseguimos jogar o jogo. E eu abria aquilo, abria o tabuleiro lindíssimo, pareciam umas ruas assim soturnas, um cofre, uns detetives daqueles antigos, com as sobretudos e tal, e uns meeples muito engraçados, umas figuras de plástico. Mas nós nunca conseguimos jogar aquilo, seria porque era muito avançado para nós naquela altura, que era o caso, e também vinha a descobrir há pouco tempo que aquilo tinha as regras, tinha um erro nas regras. E passado 20 anos, 20 só 20 anos? Se calhar mais de 20, em 2020, no início do ano passado, levei o jogo para um retiro com os amigos e descobri que o jogo afinal não era muito difícil de jogar, que era um jogo de dedução e que temos de tentar enganar através do movimento dos jogadores o adversário, porque ele tem de adivinhar que jogadores somos nós. E esse jogo foi o Spiel des Jahres em 1983.
que é o Top Secret Spies. O título original eu creio que é Heimlich & Co, é um jogo alemão. Pronto, esse considero muito importante porque aquele jogo, apesar de eu nunca ter sabido jogar, a arte do jogo em si, o mistério que evocava, marcou-me muito. E tu vês aí a principal diferença será, tu começas a olhar para o jogo de uma outra forma ou começas a ser mais rigoroso com determinados, é o componente, é a imagem para ti que a partir daí começa a fazer tudo que evoque tema tem que ser temático, ou seja, não tem mas que ser por uma questão de temático. imersão ou por Uma questão de imersão. Ok. Por uma questão de imersão. Se for temático, para mim, um jogo temático à partida, nem que seja só temático nas imagens, à partida cativa-me inicialmente muito mais do que um jogo totalmente abstrato. Agora, o tema, só para fazer um à parte, para estamos a falar de tema, o tema diz-me a experiência de alguns anos de jogo, passa através da arte, mas essencialmente passa através de um jogo fazer sentido. Tu tens um jogo que até é mais ou menos abstrato, colam-lhe um tema, mas se as ações que estás a fazer fizerem sentido com o tema, não precisa de ser a coisa mais imersiva do mundo. Okay. Basta fazer sentido para eu gostar do jogo. Se for um jogo puramente abstrato, vamos falar de um xadrez, ou assim, para mim já é mais difícil jogar. Okay. Gosto, se o jogo for bom, gosto da mesma, mas é mais difícil cativar-me à primeira para jogar. Okay. Sim. Deixa-me só, porque falaste nos momentos, sim? Há mais momentos. Mas já na idade adulta? Já na idade adulta, quando eu começo a jogar, há um momento em que jogo o Pandemic, que é aquele jogo mind-blowing mesmo, não é? Confesso, não és o único que ficou... É porque quando me dizem, tu vais jogar contra um tabuleiro, em equipa, contra um tabuleiro, e vais perder... A cooperação entra aí... Foi uma experiência completamente... mesmo. Sim, eu acho que aí também tiveste logo duas experiências. Para já, agora que já tens uma bagagem completamente diferente, percebes o valor e o quanto bom aquele jogo, sim. Jogo é. Não estamos a falar de um jogo qualquer. Não, e tanto é quase uma referência em termos cooperativos mundialmente. É uma referência completamente. Uma referência. Até porque vês que muitos dos jogos cooperativos, eu não vou dizer a maior parte, mas uma grande parte dos jogos cooperativos partem do sistema do Pandemic, literalmente. Partem do sistema, o sistema muitas vezes é muito parecido. E temos o caso, por exemplo, do Dead Man Tell No Tales, que é um jogo um bocadinho mais puxado, que é um jogo que eu recomendo altamente, que é em que nós somos piratas, temos de atacar um barco que está em chamas e que ainda por cima foi invadido por zombies e temos de retirar um tesouro antes que os zombies nos apanhem e antes que o incêndio nos apanhe. É um jogo extremamente difícil de ganhar, é um pouco mais complexo que o Pandemic, mas o sistema base é Pandemic. Ou temos o resgate, que é o Flashpoint Fire Rescue, essa é uma coisa. Sim. Pronto, que também é o mesmo sistema, ou a Ilha Proibida, também muito conhecida. Pronto, o Pandemic fez escola e ainda agora faz. Ainda hoje é usado, inclusive, para empresas e para trabalhos cooperativos. Sim, que é outra das valências dos jogos. Não é? E pronto, esse momento marcou-me muito, imergiu-me muito e eu quis. Agora quero saber mais, agora quero ver mais jogos. Da tua experiência e estando hoje aqui com um sucesso deste tamanho, o que é que tu achas que pode estar por trás de quem já está nisto há alguns anos, pode estar por trás de um sucesso assim? Passámos 2 anos em pandemia, um bocadinho, uma boa parte do tempo fechados obrigatoriamente, sim. Outra parte devagarinho e progressivo. O que é que tu justificas? Como é que justificas isto? E depois sabendo e conhecendo tu também a equipa que está por trás disto. Da Vianacon em específico? Vianacon em específico. Há um conjunto de fatores aqui. Falando de fatores mais particulares primeiro, depois passando para os gerais. Particulares, a Vianacon 2020 foi a última convenção nacional que aconteceu. Correu extremamente bem. Não tão bem como esta, até a nível de adesão e mesmo a nível da organização. Mas correu extremamente bem e o passo-a-palavra foi muito forte. E como foi a última convenção, ainda por cima está a ser a primeira, há uma grande necessidade das pessoas de voltar às convenções, de voltar a conviver, de voltar a jogar na mesa, de deixar um bocadinho as plataformas digitais outra vez e jogar. Isso ajudou muito a que haja este sucesso. Mas eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que há fatores gerais e estruturais muito mais fortes do que isso. O trabalho que as associações têm feito é brutal, como o Samurai Jogar,
como os asteriscos de Leiria, como a própria Cidade Curiosa em Braga, o trabalho das lojas. Tu vês cada vez mais lojas de jogos, tens aqui o Salto da Caixa, o A Jogar é que a gente se entende, que é um board game café, começa a haver board game cafés. Que conseguem quase ver. Ali no fundo, ali, sim, tem o standzinho. Ali no fundo, exatamente. Cada vez mais lojas a divulgar, não é? E cada vez mais espaços onde se jogar. Hoje em dia, já acontece em Braga, haver espaços que não são board game cafés, mas que têm jogos de tabuleiro, lá meia dúzia, e para o pessoal jogar. E vês, há um café no centro de Braga que só tem uns joguitos assim simples e tal, e eles também não têm muitas mesas, mas só vais para o andar de cima, que é onde eu costumo ficar, e 4 mesas, as 4 mesas a jogar. Percebes? As pessoas querem estar umas com as outras, também há um certo cansaço do digital que ajuda, mas eu acho que essencialmente o sucesso disto deve-se a trabalho de associações, trabalho de lojas, não é? Trabalhos de editoras, têm feito um esforço enorme para divulgar o hobby com temas portugueses nos jogos, com uma relação mais próxima, os preços, apesar da crise que tem havido recentemente. Agora houve alguma inflação. Mas há jogos para todos os gostos e para todos os preços, para todos os bolsos, o que ajuda muito. E depois, tens aqui uma organização pronto, depois há autores, também cada vez mais autores a surgir, a fazer jogos e ilustradores, e parecendo que não, sendo muitos, cativam sempre muita gente, mais não seja para testar os jogos deles. E marcar presença. E marcar presença, claro. Exatamente. E então acabas sempre por ter um crescimento grande. Depois a organização este ano está fenomenal. Vai ao ponto de nos darem meeplezinhos de recordação, que eu acho um detalhe genial, mas nós temos aqui 600 jogos na ludoteca, e tem pelo menos uma pessoa que sabe explicar cada um desses 600 jogos. É uma coisa impressionante. Sim, para quem não teve a oportunidade de vir à VienaCon, aquilo que o Pedro refere é mesmo verdade, ou seja, nós quando recrutamos ou quando requisitamos um jogo, temos alguém que na mesa aconselha ou identifica o voluntário que nos vai encaminhar até à mesa em que vamos jogar, e se ele não estiver disponível no momento, nós aguardamos que aquele voluntário nos venha dar o apoio inicial para iniciarmos o jogo. Não é que não possamos, porque há sempre a pergunta de sabemos ou não sabemos o jogo. Sim. E isso evita e libertaria um voluntário para outra função. Mas é mesmo como o Pedro explicou, é assim que funciona, e sem dúvida que a organização, pelo menos da minha experiência, top. Está a funcionar muito, muito, muito bem. Toda a gente muito simpática, muito prestável, sempre a perguntar: precisas de um jogo, precisas que ajude em alguma coisa, pessoal que às vezes fica livre e que anda sempre a ver se alguém precisa de alguma coisa. Depois a variedade de jogos é muito grande, não é? E as pessoas querem vir à convenção para quê? Vou experimentar aquele jogo que sempre quis jogar e que não tive coragem ainda de comprar, vou experimentar, se gostar, vou comprar. Ou então há aqueles como eu, vou lá completamente às cegas e peço um jogo que nunca joguei e que não sei nada dele só para experimentar. Exatamente. E é uma forma de conhecer jogos novos e de conhecer pessoas, porque depois pessoas misturam-se nas mesas. Isto é outra coisa muito boa, que é, isto faz parte da promoção da VienaCon. Duas coisas que eu achei, dois detalhes muito bons. O facto de promoverem pessoa a pessoa da organização, sim. que eu achei que era valorizar o gosto, o porquê, a história da pessoa envolvida. Exatamente. Não são só empregados que estão aqui a ajudar, são pessoas com verdadeiro gosto pelo hobby e pessoas que todos os dias contribuem para que isto cresça. Isto achei de um toque, de uma sensibilidade muito grande. E depois o outro detalhe, que agora não vai ser muito tempo, foi a criação do grupo do WhatsApp, com Excel para criar mesas de jogo. Trocas e vendas e trocas. Vendas e trocas, e com a possibilidade do pessoal próprio conseguir logo combinar. Eu vou de Lisboa, queres vir comigo? A experiência, não é? Ficar marcada à mesa. Exatamente, para ter a experiência. Porque isto aqui é muito mais do que gente a jogar jogos de tabuleiro. Isto é toda uma experiência. E quando eu cheguei aqui ontem de manhã, estava a abrir, não é? E eu cheguei aqui e encontrei o Bruno Maciel, que eu nunca tinha conhecido em pessoa, com quem já falava há séculos. Depois encontrei, claro, o João Pimentel, encontrei-te a ti, nunca tinha conhecido pessoalmente e já falámos há séculos. Encontrei o João Quintela Martins, o Vital Lacerda, o Pedro Silva, ao tempo que eu estava com ele, o Nuno Santos, que tinha, para vocês verem, um jogo meu há 2 anos, que me comprou um jogo que eu lhe pedi lá em Lisboa,
e teve durante 2 anos guardado para mim e trouxe agora. Depois esta partilha destes momentos, porque depois não é só o jogo continua na mesa do almoço e do jantar e por aí fora. Ficam momentos aqui que nunca mais se perdem. Nós aqui estamos a criar laços. E é isso que o jogo de tabuleiro faz. Eu acho que essa é a grande mais-valia do jogo. Eu, mais do que do jogo, eu gosto do momento com as pessoas. Eu acho que o digital aí também ajudou um bocadinho a manter e até a criar, claro, no nosso caso, do Samora Jogar para contigo, foi também, tudo aconteceu via digital. Sim. E aí foi, sem dúvida, o digital foi importante e continua a ser, obviamente. Claro que sim, até para conhecermos jogos no Board Game Arena, por exemplo, ou no Tabletopia. E chegar, muitas vezes tivemos também o exemplo da JCon, antes disso, que acho que também deu um boost considerável para um evento físico a ocorrer desta forma. Eu acho que também se conjugou, não é? A JCon, a ideia, nós já sabíamos que a Vianacon ia aparecer agora. A JCon surge com uma ideia tipo de ser a convenção das convenções, mas não é no sentido de somos as mães das convenções, nós somos um bebê que começou agora, não é? Mas a JCon surge no sentido de ainda não há convenções, vamos fazer uma convenção digital, porque houve outras internacionais que funcionaram, vamos fazer aqui uma convenção digital, aqui nos moldes um pouco diferentes, com mais palestras, workshops, manter este espírito do jogo vivo e do convívio vivo, e aguçar o apetite já para as convenções que vêm a seguir. Era um bocadinho, foi um pouco um aperitivo, e por outro lado, foi uma oportunidade de gravar, perpetuar certos conteúdos que era importante que ficassem online no YouTube, para quem quiser poder ir e ver agora, até agora que estiveram na Vianacon e assistiram à palestra dos designers do Orlando Sá e do Rolê do Costa, ou sobre outros temas, e ficaram com mais curiosidade, deixa ver o que há. A JCon tem material sobre isso. A ideia é também fazer um pouco isso, ser um memorial, uma espécie de arquivo de conteúdos relacionados com jogos, e que as pessoas possam recorrer e possam consultar, e pôr pessoas do meio também em contacto. É preciso abrir as portas ao Brasil, que é tão importante, falamos a mesma língua. Uma conferência agora também gigante. Sim, um bocadinho à escala do país. Sim. E o que é que tens notado aqui? Eu apercebi-me também terá a ver possivelmente com o fator de localização, mas temos muita gente de Espanha aqui. Temos, sim. Muita gente de Espanha. Estamos perto. Espanha que tem uma pegada de jogos de tabuleiro também considerável. Sim, muito maior que a nossa. Muito maior Espanha, que a nossa. França, Alemanha, mas aqui falando de Espanha em particular. Espanha tem um mercado enorme. Não é só por serem mais, é porque já estão habituados a jogar há mais tempo. Têm hábitos de jogo que nós ainda estamos a criar. Não é? Hábitos de jogo de tabuleiro moderno. E o norte de Espanha, aqui a zona da Galiza, é forte. Vigo tem um grupo forte, e por aí vai, pelo País Vasco. Então é perto. Não é? Fica mais perto eu ir a Vigo daqui de Braga ou de Viana do que ir a Lisboa, por exemplo. Não, é verdade. Eu ainda hoje, e falando aqui, não sei, o Otas nos há de ver depois, mas eu estava a falar com o canal na Mira, pronto, sim. E falávamos exatamente sobre isso, que para a Otas fazer 600 km para vir à Vianacon é bem mais complicado. É igual eu dizia, era mais perto de ir a Espanha. Sim, mas para ela fica mais perto de ir a Córdoba. Verdade, não é? Verdade. Que também tem uma convenção fabulosa mesmo, e do que vir aqui. Não é? Uma pessoa vai fazendo os possíveis naquilo que pode para ir às convenções todas. É impossível ir a todas, não é? Sim, será difícil. Mas estamos cada vez com mais convenções, cada vez estão mais coisas a acontecer. Até isto é um exemplo. Cada vez há mais mostra de jogos nos próprios supermercados, superfícies comerciais grandes, e depois há estas convenções que unem as pessoas, e tu vês a adesão que as lojas têm tido hoje, tem sido maluca, e a gente quer comprar jogos, e constantemente está a pessoal a chegar, como eu, que eu deixei os jogos para comprar hoje, e 2 que queria já foram. E porque nas convenções também se compram jogos mais baratos, por norma, do que compram... Sim, e há sempre negócios que aparecem. Negócios muito bons, sim. Pode valer a pena. Queria-te levar aqui um bocadinho para a segunda parte desta conversa, que tem a ver, que já vi que já tens aqui os teus eleitos, em que eu costumo perguntar quais são os 3 jogos vá lá, não sei se é possível dizer que são os teus preferidos, mas vamos arriscar e dizer que são os teus preferidos, e porquê, ok? Então vamos começar do terceiro para o primeiro, ou seja, okay. vais ter que atribuir o teu primeiro lugar no fim. Portanto, esta lista de jogos vai variando, e vai variando todos os dias, quase. Estes 3 que eu trouxe
poderiam ser outros 3, na verdade. Entre o meu top 10, eles estão sempre a mudar a posição. Portanto, eu trouxe esses 3 porque são os de hoje. Já agora, permite só perguntar-te uma questão, porque para quem começa a entrar dentro do hobby e a conhecer, há sempre uma grande referência e às vezes um peso pode ser discutível daquilo que o Board Game Geek diz ou não. Há alguma orientação da tua escolha face àquilo que o Board Game Geek classifica? Não. Ou não? Nada? Não há qualquer ligação? Não. Eu gosto muito de experimentar coisas novas e de experimentar jogos diferentes. E muitas vezes até tenho classificações mais baixas e podem não ser o jogo mais perfeito do mundo, mas eu divirto-me muito a jogar porque é diferente, porque me trouxe outro tema, porque me trouxe outra mecânica, porque isto, porque aquilo, e divirto-me na mesma. Ok, portanto, não há aqui critérios de pontuação de qualquer tipo, embora sejam jogos que até os 3 estão bem cotados. Mas no meu top 10 tenho jogos que não estão tão bem cotados como este. Muito bem. Ok? Então conta-nos. Vou começar pelo terceiro. É um clássico, é um clássico que toda a gente conhece. Como se costuma dizer, não é? Ou é o pai ou é a mãe. Ou é o pai ou é a mãe. Para mim este é o pai e a mãe, o outro é o filho. E é o Catan. Ok. O Catan é um jogo de controle de área, não é? Em que andamos, usamos cartas temos aqui uma ilha deserta, que está para ser colonizada, e nós vamos ter de colonizá-la usando cartas com recursos. Ok? É um jogo para 3 e 4 jogadores, é um jogo muito fácil de jogar e é um jogo que ainda hoje serve como referência, apesar de hoje já haverem jogos deste género mais completos, se calhar, mais completos, mais retocados. É um jogo que ainda funciona muito bem e para trazer novos jogadores para o hobby é muito fácil trazer jogos. Eu confesso, na minha opinião pessoal, eu sou fã do Catan. Temos as expansões todas que existem em português. Sei que internacionalmente existem algumas 30, sim. mas fã. E é um jogo que, na nossa experiência, em ambiente de ludoteca, funciona muito bem. Eu acho que é uma escolha fácil. É um jogo que funciona com toda a gente. É um jogo que funciona com crianças, eu levo para as aulas. É um jogo que funciona com adultos e é um jogo que funciona com todos juntos. Ok? Isto não é um jogo, não é um expert, mas os experts gostam do jogo. Portanto, é um jogo que funciona com toda a gente. Muito bem, então temos o terceiro lugar atribuído. Depois, num registro totalmente diferente. Que eu não tive a oportunidade de jogar ontem, já estou a olhar e não tive a oportunidade de jogar ontem. E que é um jogo que não é fácil de encontrar 8 pessoas para jogar isto, que é onde ele brilha na sua totalidade, o Captain Sonar. É um jogo de tempo real, em que dividimos a mesa em 2, através de um biombo, com 4 jogadores de cada lado, e cada jogador, cada 4 é uma equipa que faz uma tripulação do submarino, e do outro lado, do outro submarino. Cada submarino tem de dar caça ao adversário. Olha, mas cada jogador tem a sua função. Tens o comandante, tens o homem de rádio, tens o imediato e o engenheiro. E cada um tem a sua função. Um dá as ordens para onde avança o submarino, o outro, que é o da rádio, ouve o que o adversário diz e anota para tentar localizá-lo. O imediato controla o abastecimento das armas e o engenheiro controla o dano do submarino, e se é preciso emergir, e quando é que pode aparecer, quando é que pode fugir. Tirar a maior valia do jogo, como tu dizes, tem mesmo que ser os 8 jogadores. Sim, para permitir... ele resulta com 6 também, com 4 já não funciona muito, mas há variantes, há a variante do Sonar Family e o Sonar normal, que dão para 4 e funcionam bem. Okay. Mas onde ele brilha mais é na variante de 8, é este. E é um jogo muito bom para trabalhar espírito de equipa. É mesmo muito bom. Temos o nosso segundo classificado, não é? Sim. E agora, pode ser surpreendente para alguns. Sim. Aí costuma-se dizer que o que é português é bom, e eu acho que este é um exemplo exatamente disso, não é? 2 dos meus jogos preferidos são portugueses, são de autores portugueses. Um é o Nippon, que fica como referência, e o outro, deixa-me só baixar aqui a perna, e o outro é o Café, cujo fator ser recente também influencia um pouco a minha opinião, porque eu tenho jogado imensas vezes. O Café é um jogo do Raleigh de Costa, um jogo em que, através da colocação de cartas, da sobreposição de cartas, eu vou aqui mostrar 2 cartinhas. Sim, eu acho que o primeiro lugar merece fazermos aqui um pequeno unboxing, vá lá. Okay, temos aqui as pecinhas com
com os elementos que se transformam em café, não é? Que se vão transformar em café. Várias fases. Exatamente, que vão passar várias fases. Depois temos as cartas que vão ser jogadas. Já vou explicar rapidamente. Vamos selecionando estas cartas do meio do jogo. Pode chegar mais próximo se quiser. Sim, ok. E depois vamos sobrepondo as cartas umas às outras para, consoante, por exemplo assim, consoante elas fiquem juntas, tiramos mais partido das ações. O objetivo aqui, o editor, os autores do jogo chamam este jogo um brain burner, porque é a colocação das cartas. Muitas vezes temos de abdicar de 2, como podem ver aqui, para a longo prazo termos mais destes. E, bom, este jogo retrata basicamente o processo de produção do café. Produção do café, até à venda, concluindo na venda para... Exatamente, começando mesmo pela... Para os cafés em si? Sim, sim, começando pela secagem. Ele tem de ser secado, tem de ser moído, depois tem de ser vendido, e depois termina com a referência, olha, por acaso calhou de Braga, calhou bem, com a referência aos cafés, a cafés reais. Sim, okay? São referências no país. Não? Exatamente, são referências no país. Neste caso deve ser o Café Viana, talvez, em Braga. Talvez. Aqui eu lembro-me também tem, por exemplo, a Brasileira de Lisboa também aparece aqui. Sim, isto deve ser é capaz de ser o Café Viana, pelos claustros deve ser. E o que acho que é um detalhe delicioso também nos jogos. É um jogo muito fácil para jogar em família, porque é um jogo com ações bastante simples, mas que moem ali o cérebro de uma maneira, e é muito viciante, no sentido em que vamos querer jogar, quando pegamos nele, nunca vamos querer jogar uma só partida, queremos jogar 2 ou 3. Portanto, é a minha escolha. Sim, e não é nada influenciada por ser português, é porque é realmente um jogo muito bom, com uma arte que parece uma caixa de café daquelas clásicas antiguinhas, que é lindíssima, uma arte da Marina Costa e edição do David de Mendes, da Pitágoras, com a autoria do Rolê do Costa, que são 2 designers, já posso dizer, de referência a nível nacional e não só, já tem muitos jogos lançados lá fora e aliás o café tem sido um sucesso mundial muito grande, está completamente esgotado, à espera da segunda edição, e tem sido um sucesso mundial mesmo muito grande. Muito bem. Dentro destas várias vertentes no jogo, qual é o teu grande conselho para quem inicia no papel de criador e também para quem inicia no papel de jogador? Normalmente nós somos cativados por outros jogadores, não é? E para aquele jogador que quer trazer, por exemplo, a família ou que acha que os amigos vão gostar para entrar, aquilo que eu aconselho é escolham jogos relativamente simples e diferentes, uns diferentes dos outros, porque o primeiro jogo pode não ser do agrado de quem vai jogar, mas o segundo, por ser totalmente diferente, já pode ser do agrado. E há sempre um jogo para toda a gente, há sempre um jogo para cada tipo de jogador. Portanto, e toda a gente tem um jogador potencial dentro de si, não haja dúvida disso. Então, escolham jogos variados e levem-nos para jogar. Para quem quer criar e envolver-se no meio mais aprofundadamente, vão a convenções, falem com quem já lá está, falem com autores e editores, não tenham medo, ninguém morde, eles estão aí para falar com as pessoas, para vender o peixe deles, não é? Digamos assim, e para dar a conhecer os jogos que têm, e a comunidade é muito aberta, partilha muito o conhecimento que tem, tanto aqui em Portugal como lá fora, portanto não tenham medo, venham jogar com as pessoas, venham conhecer jogos, querem criar, têm de conhecer mais jogos. É o primeiro grande passo, conhecer muitos jogos, conhecer muitas mecânicas, conhecer muitas formas de se olhar para o jogo e para a própria comunidade, enriquecer o nosso background, digamos assim, para depois pegarmos, sem medo, vamos tentar fazer um jogo. Não tenham vergonha, não há problema nenhum nisso, toda a gente tenta fazer jogos, muita gente tenta fazer jogos, nunca tem coragem de os mostrar, mas se criam jogos, mostrem-nos. Os jogos não existem só para nós e para a nossa família, existem para toda a gente. Mostrem-nos, tem um problema, toda a gente já passou por essa fase, toda a gente cria jogos, já passou pela fase em que usou dados como objeto de movimento, que é uma coisa que hoje já não se usa, como meio para movimentar um peão. Mas toda a gente já passou por essa fase e portanto só vão ouvir bons conselhos, porque aqui ninguém está para julgar ninguém, estamos para jogar e aprender uns com os outros. Essa é a primeira
primeiro conselho, se já têm um protótipo, tragam-no às convenções, gente, tragam-no às convenções, venham falar com as editoras. Temos aqui vários casos, não só de se calhar de editores que é a primeira vez, ou de criadores a primeira vez, mas de gente que já tem muitos anos disto e que está aqui a trazer os protótipos de igual forma. Okay? Sim. E ainda bem, porque estou aqui a conhecer protótipos fabulosos, jogos que são mesmo muito bons. Alguns jogos já estão assinados, vão sair para o ano. E pronto, e é isto, são pessoas como nós, são pessoas como vocês, que estavam em casa e jogavam com os amigos e tinham ideias, só que um dia, a diferença entre eles e vocês é, um dia eles decidiram pôr aquilo no papel, porque uma ideia, só ideia, não vale nada. Isto é uma regra de ouro nos jogos de tabuleiro. Tenho uma ideia, gastem um dia ou dois a pensar nela, ponham no papel, e ponham um jogo a jogar, mas ele não funciona bem, ótimo, é para isso que serve. Exato. É para isso que serve o protótipo, vamos melhorá-lo, onde é que ele precisa ser melhorado? Vai aqui, vai ali. Às vezes não conseguimos, bloqueamos no jogo, num protótipo. É um bocadinho como escrever, eu assemelho muito esse processo ao escrita de um livro também. Todo o ato de criação é assim, é um bocado assim. Tens ali um bloqueio, não estou inspirado para isto, pronto. Pegas no jogo, paras um bocadinho, vais jogar jogos, vais-te divertir, vais olhar para o jogo sem ser como uma obrigação. E dali a uns tempos já tens mais mecânicas absorvidas, vais ter uma vontade enorme de voltar ao teu protótipo e voltas e eventualmente consegues falar com editoras ou consegues outra forma de financiamento e vais lançar o teu jogo. Claro que viver da criação de jogos de tabuleiro é praticamente impossível, mas há uma carreira a ser construída e depois há muitas formas de trabalhar no mundo dos jogos e de se manter uma vida no mundo dos jogos, ou pelo menos em que o mundo dos jogos ajuda a suportar o orçamento normal, não é? Portanto, é como em tudo, é uma questão de começar a fazer, meter os pés ao caminho, neste caso as mãos ao caminho. E muita força de vontade. Muita força de vontade. Persistência também. Uma pessoa, persistência é muito importante. Porquê? Porque o processo criativo, aquele processo da criação, grandes ideias e tudo, ocupa 10-15% do processo total. Depois entra a fase da frustração, que é testar e errar, e o pessoal não gostou, e ter de ouvir feedback negativo e tudo. Ótimo, o feedback negativo é o que a gente quer. É o que a gente quer. Para quê? Para partir dele e, se isto não funciona, vamos mudar esta parte. Então toca a mudar e ele vai evoluindo até ser um produto que muitas vezes é bem diferente daquele original que a gente tinha, mas é assim que funciona. Estou farto, hoje falei com vários criadores que trouxeram, e criadores experientíssimos, como alguns que tu viste aí, que trouxeram protótipos e toda a gente, aquele autor, eu quero ver, e no fim fui falar com eles e eles disseram-me, convenção excelente, e o protótipo? O protótipo, uma porcaria. Os testes deram todos errado, mas é ótimo, mas foi ótimo, porque agora sei onde melhorar, não é? E é todo um processo de persistência e de gosto, muita dedicação, mas no fim é muito bonito. Tenho aqui mais duas perguntas para ti. Uma delas eu acho que todos queremos saber, vamos começar por aí, ok? Vai haver dupla de choque ou não? Não sei. Vocês estavam à espera que eu fosse responder claramente. Não, eu não estava, a minha expectativa não estava sei, não sei se vai haver regresso da dupla de choque. Temos falado, temos vindo a falar, a dupla de choque teve 25 emissões, não tinha um prazo para acabar, na verdade, e parou porque eu estava muito cansado. A nível profissional estava completamente assoberbado e estava muito cansado, já eram 25 emissões, era a altura de dar algum descanso, também entrava o verão, a altura em que o pessoal precisa de desanuviar fora, ainda por cima depois do confinamento. Sim. E então achei que eu também precisava desse tempo para mim e decidimos parar. Neste momento não vai retomar imediatamente, porque estou muito ocupado com jogos, com aulas, com tudo. Depois, a partir do final de outubro, vamos ver. Vamos falar de novo sobre isso e vamos ver. Há projetos pendentes do regresso da dupla de choque. O que é um peso extra, se calhar, para tomar a decisão. Não é um peso extra. Não é nada. É mais uma motivação para continuar com a dupla de choque, na verdade. Ou seja, faz a balança pender para que ela volte, não é? Sim, porque até foi um projeto que a ideia nasceu antes do fim da dupla de choque. E deixa-me interromper, o resingão do João Pimentel está aqui, à frente, está aqui a algures, por acaso se ele estivesse aqui nós capturávamos-o já para cá, mas ele não está aqui, pelo menos no meu campo de visão. Isso também importa, claro, é time Pedro. Sim, claro, obviamente. Sim, mas isso não há dúvidas. Hashtag
Time Pedro e pronto. Mas sem o João, e para ele também obrigado, não era possível Claro, fazer não. a dupla Não, como só o nome funciona diz, não é? porque é assim, Exatamente. somos os dois. Porque de repente criou-se um espaço para a comunidade nacional se juntar toda semanalmente e o pessoal já estava habituado todo a entrar e a mandar os seus bitites e de repente ficaram sem um espaço e a gente até se sente, e eu principalmente, porque foi mais por minha causa que fez esta pausa, sinto um bocadinho impelido a Não, continuar. eu acho que é um bocadinho a reação e o percurso de quando tu gostas de uma série nova que começas a ver. Claro, e depois Gostaste, também- estás à espera de uma segunda Eu gostei temporada. não é? mais. E agora que a Casa de Papel está para terminar, eu acho que podia ser aí uma bela troca. Uma coisa eu posso prometer, edições especiais pontuais vão acontecer. Por um motivo ou por outro, vão acontecer. Está gravado, você ouviu? Ok? Vão Está acontecer, fica prometido para vocês. Uma segunda temporada ou o que for, ainda não sei. gravado. Ok. Ainda não posso prometer nada. Então e o que é que esperamos do Pedro? Última pergunta de hoje. E do Pedro? Jogos. Jogos. Jogos, é aquilo que eu posso prometer. Jogos 2 a sair para o ano, jogos novos. Provavelmente 3, dependendo de outros projetos de que nós acabamos de falar. Mas dois certos. Ok. 2 acho que posso garantir que saem. E depois mais jogos, eventualmente mais projetos com editoras. Que não é, atenção, quando dizemos tiramos 2 jogos, 3 jogos, parece que isto é uma coisa comum e que se lançam 3 e 4 jogos. Não. Isto não é bem assim. Não, é o fruto de alguns anos de trabalho já. Que agora começa a dar frutos, ainda bem. Mas pronto, e depois não posso. Se esta entrevista viesse uma semana mais tarde, se calhar já te podia dar mais alguns detalhes. Mas há aí fica algumas sempre conversas a serem tidas e que estão a decorrer no momento. E pronto, sei que vai haver mais projetos com jogos, não posso esclarecer muito mais sobre eles, Ok. mas com jogos meus e não só meus. Posso esclarecer isso. Pedro, olha, muito obrigado por nos teres permitido esta entrevista. Acho Obrigado, que o cenário eu. não podia ser melhor. Não, é um cenário E perfeito. deixo contigo a palavra final. Portanto, se quiseres dizer lá para casa Olha, sobre este mundo, é contigo. eu acho o vosso projeto fenomenal, o projeto Samora a Jogar, fenomenal. O canal do YouTube, perfeito. Umas duas caras que estão na frente, que não podiam ser melhores, muito respeito por ti e pela Sónia, mas tinha de ser aquelas duas ali na frente. E são, tendo em conta o tipo de atividades que vocês fazem, acho que são as caras certas para o tipo de projeto que vocês têm. E valorizar o vosso projeto, porque é um projeto que inclui muitos projetos dentro e que mexe, e que realmente mexe com a comunidade. É um projeto que tem impacto e não se vêem assim tantos. Cada vez vê-se mais, é verdade, mas ainda há muitos projetos fechados num casulo, fechados em si mesmos, e é preciso projetos que abram também o hobby mais à comunidade, e o vosso projeto faz isso muito bem. Portanto, muitos parabéns para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado por me terem convidado, um singelo apaixonado por jogos de tabuleiro. Obrigado por esse destaque também. E pronto, Curious Box é subscrever, não é? Subscrever aqui o canal de Samora a Jogar, como sempre. E a gente há de ver-se aí numa mesa perto de vocês. Muito obrigado. E até Obrigado. breve. Tchau.